Seja bem-vindo, Família Kids, à nossa aula de número 33, que está com o tema As Profissões da Bíblia. E para isso você vai iniciar falando para as crianças, Deus também trabalhou, porque Ele está pensando que a vida é só de brincadeira e a vida não é só de brincadeiras, né? Nós precisamos também ter uma profissão. Começa explicando para as crianças que pastor não é uma profissão, pastor é uma vocação. Fazer a missão, ser missionário, não é uma profissão, é uma vocação. Porém, nós podemos usar nossa profissão para auxiliar a igreja, para abençoar a igreja e devolver no altar a nossa profissão em forma voluntária, que eles não sabem o que é a palavra voluntária, alguns, né? Voluntário é quando nós trabalhamos na obra do Senhor e esperamos que Deus nos recompense. Então, é importante você falar sempre da profissão que nós precisamos estudar e desenvolver uma profissão para a nossa vida e também a nossa vocação. Para dar continuidade nesse tema, vamos estar ministrando lá no livro de Gênesis, capítulo 2, e verso de 2 ao 3, que fala o seguinte: E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou. Então, Deus trabalhou, mas Deus descansou. Então, também, crianças, vocês precisam trabalhar e descansar, né? Então, você vai explicar que é por isso que o domingo nós guardamos para ir na casa do Senhor, porque nós descansamos e vamos adorar o Senhor por toda a semana que nós trabalhamos. E as crianças trabalham indo para a escola, ajudando os pais em casa, alguns fazem atividade física, outros vão para o reforço. E você explica que isso também é um trabalho, é um esforço físico, tá? Para as crianças de 3 a 5 anos de idade, nós vamos começar a ministrar essa dinâmica, apresentando a eles as imagens das profissões. Começando com Pedro, que era um homem pescador, porém Pedro não estava só. Pedro tinha Tiago e João no barquinho. E para representar os peixes, tem essa imagem dos peixinhos, e para representar o mar, nós providenciamos 3 metros de TNT azul. E as crianças vão agitar esse TNT, dentro do TNT vai ficar os peixinhos, como se fosse o mar, o TNT com os peixinhos dentro. E para isso nós vamos pescar os peixinhos. Se você puder, você leva uma varinha para pescar os peixinhos. Eu vou estar ministrando, ensinando essa aula também, lá no meu quadro que fala assim, vamos construir, vamos fazer, né? Então, eu vou construir para vocês verem uma varinha de pesca junto com uma rede de peixes, tá? Então, a primeira imagem falando sobre a profissão será a de Pedro. A segunda imagem que você vai apresentar é a de Davi. Davi tinha por profissão ser pastor de ovelhas, né? Então você vê que Davi estava aqui com o cajado, você explica que isso aqui era um cajado para recolher as ovelhas, né? Para as crianças entenderem qual o objetivo dessa ferramenta. E toda profissão tem a sua ferramenta. Tá? E você vai explicar que esse aqui é José, o esposo de Maria, que é o pai de Jesus, e ele era carpinteiro, tá, tias? E você vai explicar também que essa daqui era Dorcas, era uma das costureiras, e Lídia era a que vendia os tecidos. Então você vai sempre explicando a eles. Se você preferir levar sempre o material real, no caso de Davi, você quiser levar assim a representação de um cajado ou uma ovelha para acrescentar a sua aula, deixar a sua aula mais elaborada, pode ficar à vontade, tia. Para as crianças de 6 e 7 anos de idade, você vai levar ferramentas reais. Martelo, se tiver um serrote, um pedaço de tecido, uma agulha, para representar as costureiras daquela época, no caso de Dorcas, né? E você pode levar um novelo de linha
para mostrar às crianças que aquela profissão era muito valorizada naquela época. Amém, tias? E em seguida você pergunta para essas crianças de 6 a 7 anos: e qual a profissão do seu pai? Qual a profissão de sua mãe? E você quer ser o que quando crescer? Né? E você aguarda as crianças responderem para que elas possam entender qual é o objetivo realmente de termos uma profissão. O propósito de ter uma profissão são vários, né? Nós precisamos ocupar nossa mente, você vai explicando. Nós precisamos mover nosso corpo, nós precisamos fazer amizades com as pessoas do ambiente do nosso trabalho, ganhar dinheiro também, vários propósitos através de uma profissão. Servir as pessoas, é o caso dos médicos. E para as crianças de 8 a 12 anos de idade, você vai fazer a profissão. Lembrando que essas crianças, é importante que elas venham para o culto, sempre, todas, tragam a Bíblia. Mesmo que as crianças que não saibam ler, é importante elas já adquirir o hábito de levar a Bíblia para a igreja, porque estamos falando da geração Z, né? A geração Alfa. A geração Alfa, eles são apegados com a tecnologia e muitos têm a Bíblia, mas no aplicativo do celular. E em nossa aula nós não aceitamos celular porque distrai. E a atenção principal tem que estar na Bíblia. E aí você vai imprimir um versículo. Esse aqui tem o seguinte: em cima tem José, marido de Maria. Aí aqui eu vou recortar e vou deixar só a parte de baixo. E vou colocar a profissão de José. Aqui vai ficar carpinteiro. E o versículo que está escrito lá na Bíblia. O que é que você vai fazer? Você vai destacar, tá, tia? E dividir a turma em duas. Vai dividir a turma em duas. Se você tiver um número ímpar, você coloque o que sobrou para ser seu auxiliar, para não dar ali conflito. Então, você vai colocar os nomes. Esse daqui, você dobra assim. Deixa eu botar aqui, ó. Eu acho que agora dá para ver. José, marido de Maria. E você vai dobrar o papelzinho. Esse daqui do mesmo jeito, você vai dobrar. E então, quando você dividir a turma, você vai colocar a profissão num potinho separado, junto com o personagem da Bíblia, separado também. Então, você vai fazer duplas. Quando chamar um aluno, uma ovelha da esquerda, você também vai chamar uma da direita e vai pedir para eles retirarem os papelzinhos. Então, quando a ovelha da direita abrir e ler, José, marido de Maria. Então, qual era a profissão de José? Carpinteiro. E eles dois vão ter que se juntar. E de acordo com o que está escrito aqui, lá em Mateus 13:55, não é este o filho do carpinteiro? Aqui está revelando a profissão de José. Então os dois colegas vão ter que procurar na Bíblia, tá? Onde é que está de fato esse versículo. Lógico, tia, que antes você vai ter que falar de todas as profissões que eu vou deixar nos comentários desse vídeo. Junto com a profissão vai estar o versículo bíblico, né? Então você precisa recortar, ministrar bem para que eles fiquem atentos e você precisa dizer, preste atenção que eu vou fazer a dinâmica para ver quem realmente aprendeu ali a palavra de Deus. O mais importante da nossa vida cristã é a palavra de Deus. Então, chegou agora a hora de você praticar essa aula. Deus lhe abençoe e comente e compartilhe essa aula com as outras tias que você conhece. Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.